Olá, amigos e irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao Ponto de Vista, nosso canal de meditações diárias. Então se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho para que você possa recebê-las diariamente. O Evangelho tem o poder de abrir os nossos olhos para a vida, porém esse é um processo contínuo de aperfeiçoamento que nos faz a cada dia perceber as coisas como são. Evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 8, verso 22. Eles foram para Betesda e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" E ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas se parecem com árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos daquele homem e seus olhos foram abertos e a vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Em nossa experiência cristã, mesmo depois de termos nossos olhos abertos pelo Evangelho, por Jesus, muitas vezes nós não temos uma compreensão muito clara das coisas, da realidade que nos cerca, sobre a vida, sobre os valores e os valores da vida. E é preciso que nós estejamos sempre num processo contínuo de conhecimento de Deus. Nessa caminhada com Jesus, nós vamos tendo experiências e vamos conhecendo a sua palavra e a sua lógica e vamos enxergando as coisas como elas são realmente. Árvores são objetos que estão presentes na criação, mas árvores são coisas criadas na natureza. Muitas vezes nós pensamos em enxergar coisas corretamente, porém nós corremos o risco de não enxergar as coisas devidamente como elas são. Nós podemos ter um grande problema na forma como nós vemos e quando nós não conseguimos perceber a diferença entre as coisas, entre o que são pessoas e o que são coisas, nós temos uma grande dificuldade. Nós podemos ver pessoas como coisas e ver coisas como pessoas. O que eu quero dizer é que facilmente nós invertemos valores. Nós corremos o risco de dar mais valores a coisas do que pessoas, sem distinguir pessoas e coisas, entre homens e objetos. Então nós vamos coisificando, uma palavra nova, nós vamos coisificando gente e humanizando coisas. E aí você vai perceber que facilmente os seres humanos são trocados pelos valores de coisas. Então quem tem os olhos abertos por Jesus deve enxergar verdadeiramente o valor de cada coisa. Portanto, nós não podemos transformar um ser humano em um objeto de satisfação das nossas vontades e nem transformá-lo em uma fonte de recursos financeiros e nem enxergar nele um objeto para alcançar os nossos desejos, nossas vontades, os nossos objetivos e nem usá-lo para viabilizar os nossos interesses. Quando não conseguimos olhar para as pessoas com um olhar divino e encontrar nelas o seu real valor, o valor que elas têm diante de Deus, isso significa que nós ainda não fomos curados totalmente, porque nós estamos olhando para pessoas e vendo coisas. Quando Jesus tocou naquele homem pela primeira vez, ele passou a enxergar, mas ainda ele não tinha uma visão clara do que eram os homens. Ele diz que elas pareciam com árvores, que os homens pareciam com árvores andando. Por isso Jesus precisou tocar novamente nos seus olhos, para que a graça do Senhor se manifestasse e que os seus olhos fossem abertos novamente. E é interessante, porque agora ele passa a ter uma visão mais clara e definida das coisas, e assim ele pode diferenciar homens de árvores, homens de coisas. Ainda que fisicamente nós possamos ter uma deficiência no nosso olhar, o nosso interior precisa ser e estar totalmente iluminado pela graça de Deus, para que nós tenhamos um olhar que valorize aqueles a quem Deus ama e por quem Ele enviou o seu Filho para que morresse na cruz. Um olhar que valoriza aquilo que Deus valoriza
É amar aquilo que Deus ama, amar a quem Deus ama. Amar o ser humano mais do que coisas. Amar o ser humano mais do que objetos, do que projetos. Com um olhar assim, nós podemos deixar de fazer distinção de pessoas, deixar de rotular seres humanos. Nós podemos parar de coisificar as pessoas, transformando-as em objetos para o nosso uso particular e egoísta. Podemos deixar de transformar coisas em pessoas, deixando de dar os valores corretos a cada coisa e ao ser humano. Então, olhar para a vida sobre a graça de Deus nos faz ver cada coisa em seu lugar e o valor de cada uma delas. A graça de Deus faz com que nós olhemos para a vida sobre outra perspectiva. A nossa oração para esse dia é que a graça de Deus venha sobre cada um de nós e que os nossos olhos sejam abertos e possamos enxergar a vida sobre o prisma e a perspectiva de Deus, para que sejamos capazes de colocar pessoas no lugar de pessoas e coisas no lugar de coisas, para que possamos discernir o valor de cada um e o lugar de cada um, sempre valorizando a vida. Que Deus possa olhar para nós e possa nos iluminar, e com esse olhar iluminado possamos enxergar as pessoas como elas foram criadas, olhar para elas com o olhar amoroso de Deus. Que seja esse dia sobre a sua vida cheio, repleto desse olhar gracioso para a vida. Que Deus te abençoe, te ilumine, te abra os olhos e que você enxergue o que cada coisa no seu lugar e o seu valor. Então você fique na paz, que Deus te abençoe e nós nos vemos na nossa caminhada.